A série Anônimas e Improváveis lança luz sobre algumas mulheres da Bíblia, muitas desconhecidas, cujo nome sequer é mencionado. Mulheres consideradas improváveis na perspectiva humana. Mulheres desprezadas por sua cultura. Mulheres habilidosas e corajosas, desconhecidas por muitos, mas não por Deus. Para executar o seu plano de salvação, Deus conta com todo tipo de gente, principalmente as consideradas improváveis. Gente como eu e como você. Gente que acorda cedo na segunda, que tem muitos afazeres domésticos, que trabalha, que batalha, que estuda, que pega trânsito, que está aposentado, que está começando a vida. Gente escolhida por Deus para servi-lo e fazer diferença na história da humanidade que Ele mesmo está construindo. Vamos para a palavra de Deus. Josué, eu peço que você acompanhe na tela, porque a não ser que você tenha a Bíblia, a mensagem com você, é a versão que eu estou usando, Josué capítulo 2, na versão a mensagem. Diz assim a palavra de Deus para hoje: de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões. Vão, examinem a terra e investiguem Jericó. Eles chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe e ali permaneceram. Foi dito ao rei de Jericó: olha, acabamos de saber que nesta noite chegaram alguns homens para espionar a terra. Eles pertencem ao povo de Israel. O rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora os homens que vieram passar a noite em sua casa. Eles são espiões, vieram espionar a nossa terra. Mas a mulher havia escondido os 2 homens, e ela disse: de fato, 2 homens vieram até aqui, mas eu não sabia de onde eram. À noite, antes de fecharem a porta da cidade, eles foram embora. Não sei dizer para onde foram. Creio que se vocês correrem, ainda poderão alcançá-los. Na verdade, ela os havia levado para o terraço, escondido debaixo dos talos de linhos espalhados ali. Os homens iniciaram a perseguição perto do local de travessia do Jordão. Logo que saíram, os portões da cidade se fecharam. Antes que os espiões se deitassem, a mulher veio ao encontro deles no telhado e disse: olha, sei que o Eterno deu a vocês esta terra. Estamos todos aterrorizados, a população está desesperada, porque soubemos que Deus secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês na saída do Egito, e o que Ele fez aos 2 reis amorreus, Seom e Og, a leste do Jordão, exterminados por vocês numa santa condenação. Quando nos deram a notícia, o nosso coração gelou e ficamos deprimidos. Tudo por causa de vocês, pois o Eterno, seu Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Por isso quero que me prometam uma coisa: em nome do Eterno, eu ajudei vocês, agora ajudem minha família. Quero uma garantia de vida para o meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, a família inteira. Poupem a nossa vida. Os homens responderam: nossa vida é pela vida de vocês, mas não conte a ninguém sobre o nosso acordo. Quando o Eterno nos entregar a cidade, trataremos você com clemência. Ela os ajudou a descer com cordas por uma janela, pois sua casa ficava no muro da cidade. Também os orientou: olha, sigam na direção das montanhas para que os perseguidores não encontrem vocês. Permaneçam ali 3 dias até que eles voltem. Depois é só seguir caminho. Os homens disseram a ela: para que possamos cumprir o juramento que fizemos a você, faça o seguinte: pendure do lado de fora da janela esta mesma corda vermelha que estamos usando para descer, e reúna toda a sua família aqui na sua casa, pai, mãe, irmãos e irmãs. Se algum deles estiver na rua e for morto no ataque, a culpa será dele. Não nos responsabilizamos, mas assumimos toda a responsabilidade pelo que estiverem dentro da casa. Se alguém tocar um membro da sua família aqui dentro, a culpa será nossa.
Agora, se você contar isso para qualquer outra pessoa, o juramento que você exigiu de nós será anulado e a nossa responsabilidade acaba. E ela respondeu: será conforme vocês disseram. E eles se despediram e foram embora, e ela amarrou a corda vermelha do lado de fora da janela. Os 2 homens seguiram para as montanhas e ficaram ali até o retorno dos perseguidores e os procuraram por toda parte, mas não encontraram ninguém. Os espiões então desceram a montanha, atravessaram o rio e voltaram para o lugar em que Josué estava. E ao chegar relataram todas as suas experiências, disseram a Josué: é fato, o Eterno nos entregou a cidade. A população inteira está em pânico por nossa causa. Aí você pula para Josué 6 e você vai perceber que foi o resultado, né? Porque Jericó foi tomada e ali tem essa palavra de Josué. Josué deu ordem aos 2 homens que haviam espionado a cidade: entrem na casa da prostituta e salvem a mulher e todos os seus parentes, como vocês prometeram a ela. Então os jovens espiões entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, irmãos, enfim, todos os seus parentes. Eles retiraram a família e providenciaram um lugar para ela fora do acampamento. Mas a cidade foi queimada com tudo que havia nela, exceto o ouro, a prata, o bronze e os utensílios de ferro, que foram levados para o tesouro do santuário do Eterno. Josué 6, 22 e 24. E eu dou para você a lição de casa de ler capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Josué, que é uma novela, uma coisa linda, né, de ver. Né? O tema do ano, você já ouviu isso muitas vezes, é para servir. Para servir. Né? E ele tem sido um tema extremamente desafiador para cada um de nós, especialmente para nós que estamos pregando cada semana. O para servir veio para nos ajudar a desenterrar uma igreja, e nós somos parte dela, a igreja de modo geral, né? Uma igreja que tem estado adormecida, acomodada e satisfeita, prestando um serviço que, em geral, só atende às demandas da própria instituição. A igreja hoje vira em torno dela mesma, servindo a ela mesma, preocupadas com seus interesses e liturgias, tem um vocabulário próprio que é inteligível. Se você fala, por exemplo, ó glória, talvez a gente entenda, mas você continua dentro do gueto. Estamos no gueto. Nos mantemos à parte da sociedade, contrariando completamente a nossa missão, confundindo servir com servir. O que eu quero dizer com isso? Confundimos servir com servir como Cristo. Nos contentamos em cumprir uma escala de trabalho. E só. Deus quer muito mais que isso. Devemos subir o nosso patamar. Deus quer gente dele completamente identificada com Cristo. Deus quer gente dele completamente identificada com Cristo. Servindo como Cristo. O serviço prestado por Cristo. Cristo foi aquele que veio para dar a sua vida, para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É isso que diz Mateus 20, 28. É este serviço que devemos almejar. Esse é o único modelo a ser perseguido pela igreja. O mesmo que Cristo fez, que ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Razão pela qual uma igreja identificada com Deus na missão e no serviço deverá entender a necessidade de mudar de patamar nessa relação com Deus. A nossa relação com Deus deve transcender o domingo, o culto, o templo. Achamos que nos relacionamos com Deus porque de vez em quando, uma vez por semana, chegamos aqui e nos reunimos no templo, que não é bem um templo, né? Uma tenda. E participamos do culto. Relação com Deus transcende, exige intencionalidade, compromisso, atitude, exige vida, e isso é conversa de gente grande. Quando a gente quer conversar como gente grande na fé, a gente sai da periferia, sai do gueto,
e entra para a missão. Quando pensávamos que já tínhamos coberto boa parte desses assuntos, do assunto serviço, neste ano, aí surgem as anônimas e improváveis, né? Esta última série, que é um desafio surpreendente que eu tenho a honra de concluir hoje. Terminamos hoje. Vamos nos surpreender ao ver o exemplo vivo de como Deus age para tirar pessoas das suas muralhas hoje. A nossa personagem é uma dessas figuras em que ninguém levava fé. O nome dela é Raabe. Raabe tinha pelo menos 2 problemas. Ela era mulher, numa época que mulheres não valiam absolutamente nada, e ela estava vivendo em prostituição. Esse tipo de gente, que quando a gente olha, nós julgamos, você olha para esse tipo de gente e você percebe assim, lá dentro, que ela não tem capacidade de sair dos próprios labirintos, sabe? Da própria vida, ela está enrolada na vida. Um caso típico, considerado perdido. Você olha e fala assim, não tem jeito. Mas observe na história como Deus anula os esquemas prisionais e derruba muralhas que são intransponíveis. Deus faz isso. É impressionante. Assim eu pego carona naquilo que os meus colegas já afirmaram ultimamente em suas mensagens para reafirmar que qualquer pessoa, em qualquer hora, em qualquer lugar, que pela fé se identifica com Cristo, pode servir como Cristo de uma forma e numa dimensão inimaginável. Porque servir como Cristo não é algo impossível. Pessoas anônimas e improváveis dão conta, se alinharem a sua vida com Deus. E isso é conversa de gente grande. Esse alinhamento é conversa de gente grande. Dentro do seu projeto de redenção, Deus confiou a uma mulher de fama ruim um serviço de alta importância estratégica. E ela, mesmo sem conhecer a dimensão da grandeza do projeto de Deus, mesmo sem entender todos os detalhes do começo, meio e fim do projeto de Deus, no pedaço que ela conseguia ver, ela se entregou, se deixou usar. Por isso é tão importante valorizar o pedaço. Aquele momento que você está vivendo, aquela luta que você está enfrentando, aquela dificuldade que você está vendo, aquilo que você está experimentando, que você está desanimado, olha para aquilo dentro da perspectiva correta. E mesmo que você não acredite e não enxergue, Deus tem poder para usar você de forma como você nunca imaginou, desde que você, de novo, alinhe a sua vida ao projeto dele, desde que você tome posição, eu não sei onde você está, nem sei quem você é, não sei quem está precisando ouvir isso, mas talvez hoje seja o dia de você tomar uma posição. Por isso, o título da minha mensagem é Saia de Cima do Muro. Saia de cima do muro. E para a gente entender tudo que Deus quer e tem para nós, vamos conhecer um pouco da história que foi narrada em Josué. Você sabe que o povo de Deus finalmente tem uma antevisão da terra prometida. Deus havia prometido essa terra e esse povo sai nessa direção. Vai ter que retomar, porque a terra prometida tinha sido tomada, habitada, por causa do atraso que o deserto representou. Eles não saíram do Egito e foram direto para a terra. Não, eles ficaram 40 anos vagando no deserto. E eu quero dizer para você que eventualmente passamos por algum deserto na vida. Você pode estar agora no deserto. Deserto faz parte da vida. E desertos sempre nos atrasam. Sempre nos atrasam. Para o povo de Deus foram 40 anos de atraso. Daqueles todos que saíram do Egito, apenas Josué e Calebe entraram na terra. Os outros todos ficaram no caminho. Agora, desertos nos atrasam, mas se nós formos atentos
e intencionais, desertos também nos preparam para um estágio superior de maturidade. Se você entender que aquilo é o pedaço que você está vivendo e aquilo que Deus quer fazer na sua vida, e você prestar atenção naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Para Israel, esse momento de maturação se daria na retomada. A terra precisaria ser retomada. Josué seria o novo comandante. Tinha sido preparado por Moisés e por Deus para essa grande tarefa, uma tarefa grandiosa. E podemos ver que o primeiro passo que foi dado na direção da retomada foi o passo da santificação. Está lá em Josué capítulo 3. Josué parou e disse, Deus disse, olha, parem e santifiquem-se. Retomadas são marcadas por santificação. Toda retomada na sua vida, cada vez que você vai dar uma guinada, toda essa retomada, estou falando de vida cristã, na vida, toda retomada é marcada por um momento de santificação, um momento de consagração, um momento quando você fala para Deus, Deus está aqui em minha vida, eu preciso retomar, preciso refazer, e eu quero acertar tudo com o Senhor, eu quero botar em dia todas as coisas. A rota da conquista da terra, na rota da conquista da terra estava Jericó, uma cidade poderosa, gente. Esta era a primeira cidade que precisaria ser vencida. A cidade de Jericó era fortificada, com muros, uma muralha de mais ou menos 10 metros de altura, 6 metros de largura. A muralha era tão larga que permitia que pessoas morassem dentro dela. E os que moravam na muralha também sabiam que esse era um lugar perigoso, primeiro a ser atacado numa batalha, lógico, era um muro. Os portões da cidade também eram fortificados, e a uma certa hora do dia, aquela porta era fechada, e ninguém mais entrava ou saía da cidade, porque a cidade ficava em segurança. Jericó era uma cidade estruturada, bem organizada, bem cercada, com bom muro, confiante das suas possibilidades, e se manteve assim até que a notícia do que Deus estava fazendo por meio do povo de Israel se espalhou pelo mundo e deixou aquela gente apavorada. Na narrativa que nós lemos, vemos que Josué enviou secretamente 2 homens, literalmente para examinar o território, pois eles precisavam de informações que seriam necessárias, quem sabe, por uma estratégia de guerra. Eu fico impressionado com esse negócio, porque o texto diz que era secreto, né? Só que logo eles foram descobertos, né? Eles entraram, provavelmente enrustidos ali no meio de diversos mercadores, entraram dentro da cidade, chegaram de tarde, foram direto para a casa de uma prostituta. Não sei por que eles foram lá, mas essa era uma casa que estava localizada no alto do muro, e a intenção deles seria talvez não levantar suspeita. Muitos viajantes passavam por lá e passavam a noite ali. O local às vezes servia também como uma hospedaria simples. A dona da casa era uma mulher chamada Raabe, que é a nossa personagem. Só para contextualizar você, o texto diz que ela era uma prostituta conhecida, uma prostituta cultual. Que é isso? Era muito comum em Canaã. Era a pior forma de prostituição, pois tinha a sanção religiosa. Homens e mulheres se entregavam aos rituais imorais dos deuses pagãos e deuses da fertilidade com uma forma de culto aceitável. Isso fazia parte do culto. Os pais entregavam com prazer as suas filhas para sacrifícios, para rituais malignos e sensuais, crendo que estavam agindo da maneira mais correta e santa possível. Essa era a vida em Jericó, essa era a cultura de Canaã. Porém, algo aconteceu. Rapidamente, o rei ficou sabendo da presença deles em Jericó. Esse era um rei que estava muito bem informado. Alguém os entregou, não sabemos exatamente quem foi, apenas a gente sabe que o rei foi informado que os 2 homens de Israel estavam lá na cidade e que a intenção deles era espionar. E mais, ele descobriu que eles tinham ido para a casa de Raabe. Isso fez com que o rei de Jericó enviasse uma mensagem a Raabe. Ele disse assim: mande embora os 2 homens que chegaram há pouco aí em sua casa, são espiões. A resposta de Raabe foi:
É mesmo? Pois é. Sabe que de fato eles vieram, mas que pena, já foram embora. E aí ela completa: e eu tenho certeza que se vocês saírem naquela direção ali, ó, atrás deles, eles poderão ser facilmente alcançados. E os mensageiros saíram. E assim ela os enviou para bem longe dos espiões que estavam ali bem escondidos no terraço da sua casa. Não estão aqui, não estão longe, vão para lá perto do Jordão. Essa mentira convicta, né, levou os soldados do rei para fora da cidade numa viagem inútil, preservando os espias. E antes que os espiões fossem dormir, ela subiu ao terraço. E aí teve uma conversa muito interessante, porque ela não estava vendo a hora de poder ficar com eles e conversar com eles. E nessa conversa, ela tenta garantir a segurança dela e da sua família. Ela queria sobreviver ao terrível ataque que certamente sofreriam dos israelitas ali. E foi justamente nessa conversa com os espias que ela faz a sua declaração de fé no Deus verdadeiro, reconhecendo que tudo aquilo tinha a ver com Deus. A leitura que ela estava fazendo daquilo não era uma leitura apenas de uma batalha, onde uma cidade seria tomada, muita gente ia morrer e ela estava tentando escapar. A leitura que ela fez daquilo, ela fez a leitura correta, ela entendeu: Deus está por trás disso. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, ela disse. Vocês nos causam um medo terrível e todos os habitantes daqui estão apavorados por causa de vocês. Ouvimos sobre o Mar Vermelho, ouvimos sobre o Seom e o Og, e como eles foram destruídos. Para falar a verdade, perdemos a coragem por tudo que nós ouvimos. Então ela faz uma declaração no texto que você vê: o Senhor, o Deus de vocês, é de fato Deus, é o Deus verdadeiro. É isso que ela diz. Em cima nos céus e embaixo na terra, não há outro Deus. E eu digo para você que não há como você chegar até Deus sem confessar completa dependência dele. Não tem. Não tem. Não tem como você ir até Deus e tentar tomar conta da própria vida. Não tem como você ficar perto de Deus e não declarar com a sua boca, com o seu coração e com a sua mente que Ele é o dono de todas as coisas. Ela já tinha processado que Jericó estava por um triz e tudo aquilo que estava acontecendo tinha a ver com Deus verdadeiro dos israelitas. A história aqui não é de Raabe. A história aqui é da soberania de Deus na vida do seu povo. Às vezes nós não nos damos conta de que algumas batalhas estão acontecendo e você fica tão entretido com a batalha que você não percebe que Deus está por trás da batalha, construindo uma coisa grande que você só está vendo aquele pedaço. E se você tem a noção certa, você consegue entender que a luta, que é Deus que está por trás, e que se você vai lutar contra aquilo, é uma luta desigual, porque lutar com Deus não tem saída. Sabe que é sempre melhor estar do lado certo, tendo a força do Senhor como a sua aliada. E foi isso, ela identificou que a questão era com Deus, e que a vaca tinha ido para o brejo, para Jericó, e que não sobraria nada daquela cidade, nada. O que ela tinha na sua frente eram aqueles espiões, e naquele momento eles representavam aquilo de mais próximo de Deus que ela tinha conhecimento. E ela não desafiaria Deus entregando os espiões. Assim, salvar os espiões seria muito importante. Além de tudo, ela também tinha uma grande preocupação com a sua família. O que levou então ela a fazer a leitura correta da situação. Ela pensou: quem eu vou temer? Eu vou temer o rei ou vou temer a Deus? Eu vou temer o rei ou vou temer a Deus? Naturalmente ela temeu a Deus mais do que o rei.
e livrou os espias. Seja como for, estrategicamente e sabiamente, ela propõe um acordo para os espiões. Eu salvei vocês. Salvem a minha e a minha família. E aí ela dá a sacada. Porque ela não pede a palavra deles. Ela fala assim: e jurem cumprir o prometido em nome do Senhor, do Deus de vocês. E assim eles fizeram. Diz a história que os israelitas tomaram Jericó, que os muros não resistiram à força do Senhor e que Raabe e a sua família foram preservados, porque ela creu em Deus, serviu os seus propósitos, servindo os espias, e serviu a sua própria família, e colocou-se diante de Deus para ser usada. Fez um plano, foi estratégica, saiu de cima do muro, tomou posição, e tomou a posição certa. Diz Josué 6,25, mas Raabe, a prostituta, bem como a casa do seu pai e todos que lhe pertenciam, Josué o salvou com vida. E ela vive no meio de Israel até hoje. Porquanto refugiados, os mensageiros de Josué, porquanto refugiara os mensageiros que Josué enviara para espionar Jericó. E você vê que não é apenas isso que ela fez, né? Ela fez tanta coisa. Algumas observações e aplicações. Raabe nem entraria na nossa lista de possíveis soluções para qualquer coisa que Deus quisesse fazer em Jericó. Vamos dizer que Deus chegasse para nós hoje e fizesse: olha aqui, ó, esta é a lista de todos os moradores da cidade de Jericó. Está aqui o nome deles e o que eles fazem. Você tem que escolher uma pessoa daí dessa lista para ser a pessoa que eu vou usar estrategicamente para resolver o problema ali de Jericó, para terminar com Jericó. Quem escolheria Raabe, a prostituta? Levanta a mão. Como eu pensei. Nem eu, nem vocês. Nós íamos escolher lá um estrategista, quem sabe o líder religioso, o médico, ou estrategista general. Nunca escolheríamos ela. Raabe não entraria na nossa lista de possíveis soluções para qualquer coisa que Deus quisesse fazer em Jericó, e nós fazemos isso todos os dias. A gente aplica essa verdade todo o tempo. Por quê? Somos preconceituosos e juízes uns dos outros. E nós precisamos entender que Deus pode usar qualquer pessoa que se dispuser a juntar-se a Ele no projeto dEle. E a grande verdade é que eu e você estamos na lista. Nós somos a verdade de Deus. Você e eu. A leitura que Deus faz de cada um de nós é diferente. Ele passa a régua por baixo. Não por cima, por baixo. E abre possibilidade para todos. Deus acredita em nós. Olha para mim, Deus acredita em você para um projeto, para servir alguém. Deus acredita em você. A nossa régua deve mudar e devemos acreditar nos outros. Raabe recebeu a mensagem, reteve a informação, creu em Deus e se incomodou com isso. Às vezes a gente recebe a mensagem, Deus fala com a gente e a gente fica sentado e não faz absolutamente nada. Ela se moveu para o serviço, se moveu para a ação. Raabe não ficou circulando, enrolando. Na primeira oportunidade, ela foi ali no terraço, falou com os espias, declarou a sua fé, temor e confiança em Deus. Fez um acordo com eles. Raabe enfrentou o perigo, ela enfrentou o perigo de morte para honrar a Deus. Raabe tomou uma posição, ela se posicionou, saiu de cima do muro, disse exatamente o que ela tinha que fazer,
falou exatamente o que precisava ser feito. Raabe é um exemplo de como Deus age para tirar as pessoas das suas muralhas. Sabe, porque nós todos temos as nossas muralhas. Se o seu trem descarrilhou, se o seu avião está caindo, se a sua casa está para cair, Raabe prova que Deus se importa com você, que Ele não faz acepção de pessoas. E aí, ouça isso, grave isso: qualquer pessoa que se unir ao projeto de Deus terá uma saída digna, útil e agradável para a vida. Qualquer pessoa que se unir ao projeto de Deus terá uma saída digna, útil, agradável, bonita para a vida, por mais improvável que esta pessoa seja. Raabe se deixou curar. Ela se deixou curar. E eu quero encorajar pessoas que estão aqui hoje doentes, porque foram feridas em sua trajetória, afirmando que vocês, ou aliás, vocês... Tem gente crendo que não faz parte do plano de Deus, que não faz parte do projeto de Deus. Eu quero encorajar você que está se sentindo doente, preso numa muralha, que o Deus soberano, que que nos conhece nas entranhas, tem planos para nós, e a gente precisa só sair do muro. Deus dá preferência ao tratamento específico dos males que estão sugando as nossas energias e debilitando a nossa fé. A avaliação que o médico dos médicos faz do ser humano é bem diferente da nossa. Ele realiza uma tomografia completa, não é? Um raio-x completo, e detecta a causa das enfermidades, não apenas os sintomas. Deus sabe tudo e pode tudo. Então Ele pode tirar o peso das suas costas. O peso pode ser tirado. Jesus é a saída para o alívio da alma e para uma vida com propósito. Porque Jesus alivia e dá sentido. Não foi assim com Raabe? Então saiba que é assim para você. Apenas saia do muro. Tome a decisão de sair do muro. Raabe creu e por isso foi tirada das muralhas, foi tirada do pecado, ingressou, sabe aonde? Presta atenção nisso. Raabe ingressou na galeria dos heróis da fé. Raabe buscou a Deus com o desejo de sobreviver, e Deus a surpreendeu lhe dando uma vida abundante, devolvendo a ela a dignidade, dando a ela um marido e filhos. Mas não caiu do céu, não foi assim de nada. Ela agiu com inteligência, com intencionalidade. Ela foi na direção de Deus e disse: Deus, estou aqui, eu estou vendo que Jericó já era, e não é porque o exército deles é bom, é porque o Senhor está no negócio. O Senhor é o Deus dos deuses. E de anônima, de uma mulher lá deixada no canto, lá na muralha, ela entra para a genealogia de Cristo. Raabe se casou com um homem chamado Salmão, e eles tiveram um filho chamado Boaz. Presta atenção nisso. Boaz se casou com a Ruth da Bíblia. E Boaz e Ruth geraram Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi, o rei Davi.
Raabe é citada em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, como alguém que teve exemplo de fé. Hebreus 11:31. Sabe o que foi dito dela lá em Hebreus? É que ela fazia parte de uma lista de pessoas dos quais o mundo não foi digno. Aí você imagina apenas sobreviver, mas Deus o surpreende e você descobre que pode viver e ser usado por Ele de forma que você nem podia imaginar. Nós nos identificamos claramente com Raabe. Não somos absolutamente nada, somos anônimos e improváveis, mas Deus nos busca, nos devolve dignidade, coloca o nosso nome no livro da vida, nos chama de filhos, quebra também os paradigmas da nossa história e entra na nossa vida e escreve uma nova história e nos usa como igreja para fazer diferença no mundo. E é isso. Não importa quem você é, o que você tem, onde você está, Deus dá muito valor para você e quer usar você do jeitinho que você é, apenas ali. Esse é o projeto dele. Saia do muro, tome posição, eleve o patamar da sua relação com ele e não deixe ninguém dizer que você não é importante, porque não é verdade. Você é. Jesus teria vindo ao mundo só por sua causa, mesmo que você fosse o único pecador deste mundo. Quer saber? Na verdade ele veio só por sua causa. Ele veio só para mim e só para você. Ele viu você quando estava na cruz e teve compaixão e amor da sua vida. Então não deixe ninguém dizer para você que você não pode participar da construção do reino de Deus no coração das pessoas por causa de porque você pode sim. Deus pode usar você, expandir o reino dele. Ele quer usar você aqui, agora, nesse momento da história, e ele quer de verdade que você se alie ao projeto dele, porque não dá para Deus usar você na sua cabeça, na minha cabeça. Tem que ser no projeto dele. Eu gostaria que ninguém saísse daqui hoje sem entender isso. Você pode ser usado, sim. Deus pode usar você. Alinhe-se ao projeto dele. Saia de cima do muro, tome posição, e você vai ver o que Deus pode fazer. Senhor, estamos aqui no fim desta manhã, com o nosso coração cheio de gratidão por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E nós dizemos como igreja, Deus, nos posicionamos para entrar no seu projeto, não fazer o nosso próprio. E queremos dizer que o Senhor pode nos usar como o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém.